Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos. Quero aqui estar deixando uma mensagem bíblica para que venhamos entender algumas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Amém? A palavra que hoje eu trago está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. É uma carta que o apóstolo João ali escreve à igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia. Carta essa destinada ao anjo da igreja, que Jesus ali, por meio do apóstolo João, nos traz a mensagem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui Jesus está trazendo aqui uma história bíblica do Antigo Testamento que fala sobre um homem chamado Balaão. E eu quero resumir um pouco da história de Balaão para você. A história de Balaão está escrita no livro de Números. Quando tiver a oportunidade, leia, que é uma história bastante edificante, de aprendizado para o povo de Deus. Está escrito ali no livro de Números, capítulo 22, e se encerra em Números, capítulo 24. Balaão era um profeta de Deus. Para muitos, tinham ele como mágico, encantador, mas a Bíblia vai nos deixar claro no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2 também, que Balaão era sim um profeta de Deus. Porém, um profeta que se corrompeu às coisas do mundo. Um profeta que se corrompeu à cobiça pelos bens materiais, pela riqueza, pelas honras. Então a Bíblia vai dizer que Balaão, tudo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. E tudo que ele abençoava também era abençoado. Então a Bíblia vai dizer que existia um certo rei chamado Balaque, chefe dos Moabitas, rei dos Moabitas. E esse rei ele se encontrava em uma situação complicada, pois o povo de Israel estava cercando o seu território. E ele via e temeu, porque o povo de Israel, tudo aquilo que eles queriam guerrear, eles saíram vitoriosos, porque Deus estava com eles. Então Balaque ele teme ao povo de Israel. E ele manda chamar então um homem, Balaão, para que viesse ali profetizar a maldição sobre o povo de Israel, para que o povo viesse ser derrotado por este rei moabita. Só que a Bíblia vai dizer que Balaque então envia mensageiros a este homem Balaão. E Balaão então hospeda esses mensageiros dentro da casa dele e diz que vai consultar o Senhor. E certamente Balaão consulta a Deus e Deus vai ter com ele. Deus pergunta: Balaão, quem são estes homens que estão contigo? Porque Deus ali já tinha um conhecimento de Balaão, já entendia. Ali a gente já dá a entender que Deus tinha uma intimidade com Balaão, pois a palavra dele vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Então você vê que Deus ali pergunta para Balaão: Balaão, quem são estes homens? E Balaão vai explicar que eram ali mensageiros de Balaque, que tinha enviado para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. Porém Deus vai dizer para Balaão: Balaão, manda estes homens embora e não vá com eles, porque Israel é para mim uma terra abençoada. E não tem como, Balaão, você amaldiçoar um povo que é abençoado por mim. Então Balaão ao amanhecer dispensa os mensageiros, manda-os embora. E diz que não vai com eles, porque Deus não tinha permitido. Porém, o rei Balaque, então, quando os mensageiros retornam, o rei Balaque então percebe que Balaão deveria muito bem ter dispensado aquele povo. Quando ele enviou os mensageiros com as honras, porque quando ele envia os mensageiros para Balaão, ele manda honras para comprar o profeta de Deus. Ele manda dinheiro, manda coisas que viesse ali comprar o profeta Balaão, como honras, dinheiro, bens materiais.
Então ele vê que Balaão ali resolve hospedar os mensageiros, então ele vê que Balaão ali, certamente ele tinha interesse sobre as honras que ele tinha mandado. E mesmo que Balaão tenha dado uma resposta negativa, ele viu que Balaão se voltou um pouco para com isso. Então ele envia novamente os mensageiros para ir até Balaão. E quando ele envia os mensageiros, ele envia novamente com mais honras, ou seja, mais dinheiro, mais cobiças aos olhos de Balaão. Porque ele viu que Balaão tinha se voltado e tinha se agradado o seu coração das ofertas que o rei Balaque tinha mandado. Então, novamente, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes esses mensageiros retornam a Balaão. E novamente Balaão vai consultar a Deus, né? E a Bíblia vai dizer que Balaão novamente consulta a Deus ali, hospeda novamente os inimigos de Deus dentro da sua casa. E desde já eu quero lhe fazer uma pergunta, irmão. Quem tu tem hospedado dentro da tua casa? Quem tu tem aberto a porta do teu lar para entrar dentro da tua casa? Balaão abriu a porta e hospedou os inimigos de Deus dentro da tua casa. Foi por isso que Balaque se sentiu no direito de enviar novamente os mensageiros para tentar o profeta Balaão, porque ele viu interesse sobre aquele homem, porque ele hospedou os inimigos de Deus dentro da sua casa. Quem tu tem colocado dentro do teu lar? Aprenda uma coisa, querido. Nem todo mundo está habilitado a entrar dentro do seu lar. Cuida do teu lar, pois o teu lar é morada e habitat do Espírito Santo. Se você certamente é um homem de Deus, pode ter certeza que a tua casa é cercada por anjos e Deus blinda o teu lar e você é sacerdote real da tua casa. Tome cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Balaão hospeda então os inimigos de Deus pela segunda vez dentro do seu lar. E vai procurar a resposta novamente que Deus já tinha dado, que era para ele não ir com esses mensageiros, porque ele não teria como amaldiçoar um povo que era abençoado. Só que Balaão insiste e pela segunda vez hospeda esses homens na sua casa. E ele vai procurar a resposta de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Deus novamente dá a resposta a Balaão e diz que era para ele não ir. Então Balaão manda dizer a Balaque, manda os mensageiros dizer a Balaque: mesmo que Balaque me dê a sua casa, mesmo que Balaque me encha de ouro, de prata, eu jamais vou contra a vontade de Deus. Porém Balaque já estava cismado que Balaão ali estava com alguma coisa dentro dele que viesse ali se agradar ao prêmio da injustiça, como diz 2 Pedro capítulo 14. Balaão estava interessado no prêmio da injustiça. O que é o prêmio da injustiça? A cobiça, as honras que Balaque tinha enviado. Então, novamente, Balaque envia os mensageiros, né? Só que dessa vez, Deus vai dar uma resposta para Balaão. Só que não é uma resposta que Balaão tem entendido. Balaão entendeu a resposta de Deus de uma forma, mas Deus não estava querendo dizer aquilo. Deus então diz a Balaão: Balaão, pode ir. Então vai com os mensageiros, Balaão. Então Balaão, ao amanhecer, Balaão pega a sua jumenta e segue com os mensageiros de Balaque. Porém, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se levanta contra Balaão. Porque Deus estava dizendo naquele momento: Balaão, vai Balaão. Você não quer ir? Não é o desejo do teu coração, Balaão, de ir? Você não está voltado, Balaão, para as coisas deste mundo? Então vai. Era como se Deus estivesse dizendo isso para Balaão. Mas a vontade de Deus mesmo era que Balaão não fosse. Mas ele foi contra a vontade de Deus. E Deus disse então: vai, Balaão. É o desejo do teu coração, vai. Só que certamente Balaão estava cego e não enxergava. Tinha escama em seus olhos e não entendia que Deus não queria que ele não fosse. Deus queria que ele não fosse. E mesmo assim ele se levantou e foi. E Deus então se levanta. Então a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se levanta contra Balaão. Porém Balaão ainda insiste, porque ele estava interessado nas honras que Balaque tinha para com ele.
Depois leia na sua casa toda a história, vou estar apenas resumindo. Quando Balaão então chega na residência de Balaque, ali ele monta os altares e faz todo um ritual para que viesse amaldiçoar o povo de Israel. Ali ele faz o sacrifício, monta os altares e vai falar com Deus. Porém, Deus dá uma resposta a Balaão. Balaão volta a Balaque e diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu abençoei, Balaão, homem nenhum amaldiçoa. E eu venho te falar que se Deus te abençoar a sua vida, se Deus abençoou o teu lar, a tua casa, o teu casamento, pode ficar tranquilo, varão. Pode ficar tranquilo, varão. Que o que Deus abençoa, homem nenhum amaldiçoa. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Só que a Bíblia vai dizer que Balaque insiste com Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E por 3 vezes eles fazem o mesmo ritual, monta os 7 altares, fazem ali os sacrifícios. Porém, Deus sempre deu as mesmas respostas. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa está com Israel. O povo de Israel é um povo abençoado e não tem quem amaldiçoe. Então Balaão ele cai em si e percebe que Deus certamente não queria que ele fizesse aquilo. Então Balaão desiste de amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele retorna com o rei Balaque. Só que Balaão ainda estava voltado para as honras que Balaque tinha para com ele. Então Balaque fala para Balaão: Balaão, eu te trouxe aqui para amaldiçoar o povo. E ao invés disso, tu tem abençoado o povo. E Balaão fala: não, Balaque, mas é porque o meu Deus mandou eu abençoar. E Balaque se revolta, a ira dele vem contra Balaão e diz: mas rapaz, eu trouxe aqui honras para você, trouxe aqui dinheiro, trouxe bens materiais. Queria muito te honrar, mas porque você resolveu servir o seu Deus e não quis as minhas honras, certamente eu não vou poder te honrar com isso. Só que aí Balaão, voltado a estas honras que Balaque tinha oferecido para ele resolve então se voltar contra Deus. Balaão agora se torna inimigo de Deus. Porque Balaão ele dá a estratégia para Balaque. Ele diz: ó Balaque, certamente não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Israel certamente é abençoado por Deus. Porém, Balaque, eu vou te dar uma estratégia que vai fazer que a ira de Deus venha se levantar contra o seu próprio povo. E certamente Balaão dá a estratégia. E Balaão diz a Balaque para pegar as suas mulheres, as varoas daquele lugar, as moabitas, mulheres formosas, bonitas, e manda que essas mulheres vá se deitar com o povo de Israel. E ali o povo de Israel iria se prostituir com aquelas mulheres. E certamente, se prostituindo com elas, certamente eles adorariam também aos deuses delas. Porque aquelas mulheres adoravam a outros deuses. Eram mulheres pagãs. E certamente esse povo de Israel caiu na estratégia que Balaão deu a Balaque. E eles começaram a se envolver com aquelas mulheres adoradoras de outros deuses. E ali a ira de Deus se levanta contra o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que ali morre mais de 20.000 homens. Porque a ira de Deus se levantou contra o povo de Israel. E Deus manda que Moisés extermine estes homens que haviam se prostituído com as moabitas e com aquele povo que era inimigo da nação de Israel. Então percebe que Balaão, ele amou o prêmio da injustiça. Balaão, ele amou ao dinheiro.
Balaão, ele amou aos bens materiais e às honras oferecidas por Balaque. E qual a mensagem que eu quero te trazer nesta noite? Nesta manhã, na verdade. Temos visto muitas reportagens, muitas informações, notícias sobre o povo de Deus se corrompendo pelo dinheiro, pelo poder. Como o mais recente agora, a deputada Flor de Lis se voltando ali ao dinheiro. Mulher que muitos olhavam e via como uma mulher de Deus, uma mulher do coração grande. Mas na verdade, o coração dela estava voltado à ganância, à cobiça pelo dinheiro e pelo poder. A Bíblia vai comparar o dinheiro com um Deus. E não podemos servir a dois deuses. Só podemos servir a um Deus que é grande e poderoso. Deus este que pode nos dar tudo, irmão. Porque ele mesmo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esquece, irmão, as coisas deste mundo. O dinheiro só vai corromper o homem. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, as cobiças, os bens materiais, as coisas deste mundo vai nos tirar o foco de Deus, vai nos tirar a atenção de Deus. É por isso que Deus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque Deus sabe que quando você está rico, quando você tem muito dinheiro, você começa a amar tudo aquilo, você começa a se entregar para aquilo e deixa de adorar Ele. É por isso que Deus compara o dinheiro com certamente outro Deus. Porque não tem como você adorar a dois deuses. Não tem como, porque você certamente vai adorar um e vai angustiar o outro. Certamente você vai se dedicar mais a um do que ao outro. E Deus não quer isso, a glória é dele, a honra é dele, o poder é para ele. Infelizmente, muitos têm caído por conta disso, por amar cobiças do mundo, por cobiçar as coisas do mundo, por cobiçar dinheiro, poder. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber. A Bíblia vai dizer: porque assim como os pássaros, as aves do céu, não guardam nada para si, eles não mantêm ali um estoque de alimento, e mesmo assim, Deus não deixa faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Seja fiel, seja justo, tenha caráter. Não seja mais um falso profeta e ame o prêmio da injustiça. Dedique-se de dia e de noite à palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias certamente se levantarão falsos profetas de todos os lados, como nós temos visto. Você abre as redes sociais e é o que mais tem. É profeta não sei do que, profeta fulano de tal. O camarada fica nas redes sociais e vê o nome das pessoas e começa a profetizar aí. É tanta profecia, irmão. Falsos profetas, enganadores. Só querem atenção, holofotes. Só querem ser vistos. Mas tudo aquilo ali, irmão, é por dinheiro. Você vê que não é uma coisa que Deus está no negócio. Você vê que aquilo ali, a pessoa quer holofotes, quer atenção, quer público. Crede somente em Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente adore a Deus. Esquece os homens. Pois se nós confiarmos totalmente nos homens, certamente, irmão, não serviríamos a Deus. Porque os escândalos são muitos. Mas se nós estivermos focados no trono de Deus, no alvo, no centro do evangelho que se chama Jesus Cristo, nada vai nos abalar.
Foque somente no Senhor. Busque direção somente de Deus. E Ele vai te honrar e vai te abençoar. E não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, assim diz Jesus Cristo de Nazaré. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: ireis preparar o lugar. Jesus tem um lugar para contigo nos céus. Não deixe que as coisas do mundo te corrompam. Não deixe que as coisas do mundo te levem a prazeres mundanos. Mas o maior prazer é entrar no reino dos céus. Não se corrompam com as coisas deste mundo. Jesus tem um habitat para você no céu. Comece a mandar tijolo, cimento e comece a construir o seu castelo no céu. Comece a construir a sua morada, o seu lar com Deus. Pois lá sim tem uma vida eterna para contigo. Amém? Que Deus o guarde, te proteja. Livre dos falsos profetas, dos enganadores. Que Deus venha te dar o discernimento espiritual. Porque certamente, irmão, não podemos generalizar o povo de Deus. Eu creio que ainda há profetas sobre esta terra. Eu creio que certamente ainda há homens e mulheres de Deus que estão focados na salvação, no resgate de almas para o reino de Deus. Mas também sabemos que existem os falsos profetas, enganadores que só querem comer o dinheiro, só querem usar a palavra do Senhor para as coisas que o convém, querem pegar passagens isoladas da Bíblia e tentar te manipular para fazer as coisas que o convém. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela mesma vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade. Medite na palavra do Senhor. Aqui está a verdade e a resposta para todas as suas dúvidas é na palavra de Deus. Amém? Medite nela de dia e de noite e Deus vai te honrar e te abençoar, porque Ele tem uma grande morada para você no céu. E o Senhor está de braços abertos esperando para que no dia em que Ele descer sobre as nuvens, nós possamos estar preparados para subir com Ele. Amém? A graça e a paz seja com todos. É a palavra e a mensagem que eu trouxe. Que não venhamos ser como Balaão, que errou. A Bíblia vai dizer que, lá no capítulo 24, que Balaão, quando o povo de Israel ali, então ataca os moabitas e vence aquela guerra, Balaão também é morto pela espada do povo de Israel. Então, o destino de Balaão foi a morte por conta dos seus erros, porque ele amou o prêmio da injustiça. Estava voltado às honras que Balaque tinha para com ele e se tornou um inimigo de Deus. Então, esse foi o destino de Balaão nesta passagem. Amém? Guarde sobre o seu coração esta palavra e que você venha ser uma árvore que dê frutos em nome de Jesus.